Olá, um dos atributos de Deus é a sua pessoalidade. Deus é uma pessoa e como um ser pessoal, ele é dotado de vontade, dotado de criatividade, de sensibilidade e como qualquer pessoa se comunica. Deus fala. Tem sido assim desde o princípio. Esse é um pressuposto básico da fé cristã. Deus fala. No livro de Gênesis, nós vemos Deus descendo, por assim dizer, e vindo ao encontro do homem, vindo ao encontro da sua criatura simplesmente para conversar com ele, simplesmente para estar com ele. Às vezes eu fico imaginando a conversa de Deus com Adão. Penso que Deus devia perguntar como tinha sido, por exemplo, o dia do Adão, como tinha sido cuidado com a terra. Perguntava se já tinha conseguido dar nome à zebra, à girafa, aos outros animais em geral. Deus simplesmente batia um papo com Adão, simplesmente vinha ao encontro dele para conversar, para estar com ele. Agora, esse tem sido um movimento histórico de Deus. Ao longo da história, Deus tem feito isso. Deus tem vindo na direção do homem, e esse movimento tem se perpetuado até os nossos dias. O autor da carta aos Hebreus, por exemplo, vai começar a sua carta dizendo assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Depois de falar de tantas maneiras, através de tantos caminhos, Deus escolheu seu Filho. Perceba que em sua multiforme sabedoria e desejo de se comunicar com as suas criaturas, que são objeto do seu amor, Deus tem se revelado, tem se dado a conhecer, porque essa é a condição para qualquer criatura, para que qualquer criatura o conheça, qual seja a revelação. Ou Deus se revela, ou o homem não tem como saber que Deus existe. E os teólogos vão dividir a revelação de Deus em revelação geral e em revelação especial. Na revelação geral, nós conseguimos saber, por exemplo, da existência de Deus, que Deus existe. Através da criação em geral, da perfeição desse arcabouço humano, nas palavras de João Calvino, da natureza exuberante. Através disso tudo, nós concluímos a existência de um Criador, dotado de sabedoria e de propósito. Mas esta revelação geral, com quanto importante, com quanto aponte para a existência de um Criador, ela não mostra o caminho de volta das criaturas para o Criador. O caminho de volta do homem ofensor para o Deus ofendido. Não aponta o caminho de retorno. Não aponta o retorno para que o homem volte para o seu Criador. Então, como saber que Deus existe não resolve o problema da rebelião das criaturas com o Criador? Ele, Deus, decidiu ir além, dando-nos a sua revelação especial. Essa sim aponta o caminho de volta do homem pecador, ofensor, para o Deus ofendido. Essa revelação especial é a palavra de Deus, a Bíblia. E neste livro nós encontramos a voz de Deus, revelando a nós, desde o afastamento das criaturas do seu Criador, como consequência do pecado original, diga-se de passagem, até a provisão que Deus fez para acabar com esta rebelião, enviando o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ou seja, a revelação especial, ela é a revelação sobre a vida e a obra de Jesus, o Filho de Deus. Muito importante a gente entender isso. Essa revelação, ela fala, por exemplo, da soberania de Deus, fala da eleição incondicional de Deus, daqueles que Ele decidiu salvar. Ela fala do chamado eficaz que torna irresistível esse chamado de Deus no nosso coração, na nossa vida. Essa revelação especial fala da regeneração, que é um ato soberano de Deus, dando vida a pessoas espiritualmente mortas, como nós estávamos antes de conhecermos Jesus. Fala da justificação, que é o ato da graça e misericórdia de Deus, fazendo justos aqueles que originalmente eram injustos por causa dos seus pecados, mas que uma vez alcançados pelo sacrifício da cruz, receberam a justiça do justo Filho de Deus.
A revelação especial fala ainda da santificação, que é a vontade de Deus para todo aquele que foi chamado por Deus para se relacionar intimamente com Ele, para ter uma relação de comunhão com Ele. Tudo isso é voz de Deus, que tem perpassado a história. A palavra de Deus, ela é clara e não abre mão dos seus decretos, não abre mão de que todos se rendam a Ele e se submetam à sua vontade. Deus é claro nesse sentido, Ele não abre mão disso. Vontade esta de Deus que envolve todas as áreas da nossa vida e que é revelada com simplicidade e clareza, que até uma criança é capaz de entender. Sendo assim, não nos esqueçamos jamais que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E julgará vivos e mortos. Isso é inevitável. E como diz mais uma vez o autor aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso 7, muito importante isso, ele vai dizer assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Então, ouvindo a voz de Deus, como Ele tem se revelado, a voz de Deus que tem ecoado através da sua criação, mas sobretudo através da sua revelação especial, não endureçamos o coração.